À medida que você for encontrando, peço que você se coloque de pé, por favor. Gênesis, capítulo de número 22. E diz assim: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, e ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, o seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar ao seu filho. E pôs Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Curve a sua cabeça. Senhor, eis aí, Pai, a tua palavra. Deus, uma coisa eu te peço: que a tua presença, ela seja real e transbordante no nosso meio. Meu Deus, estamos aqui por causa de ti, por amor de ti. Queremos ouvir a tua voz, queremos aprender do Senhor, queremos nos conectar contigo uma vez mais, meu Pai. E eu te peço nesta hora, que a tua graça, o teu favor, a tua vontade, a tua virtude, o teu querer, se estabeleça no nosso meio. Que nada, Senhor, aqui venha de mim nesta hora, porque me considero, Senhor, o menor dos servos, para que a tua vontade e o teu querer, meu Senhor, seja estabelecido no nosso meio. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração e toda exaltação seja dada a ti, meu Senhor. Que os meus lábios profiram as tuas palavras. Que seja o Senhor, meu Deus, como diz a tua palavra: abre a tua boca e eu a encherei com as minhas palavras. Eu estou aqui como instrumento do Senhor, junto com os meus irmãos, ansiando por essa palavra, ansiando por te ouvir, ansiando por sentir a tua presença mais uma vez, ansiando por mais de ti, ansiando por mais um momento de relacionamento, ansiando mais pelo Senhor. Estamos aqui, Deus, porque queremos mais de ti, Pai, e não há outro motivo de estarmos aqui senão a tua presença. Por isso eu te louvo, porque eu sei que grandes coisas o Senhor fez nessa noite, no nosso meio, em nome de Jesus. Podeis assentar. Queridos, Abraão tinha uma promessa feita pelo Senhor,
mais ou menos aos seus 75 anos de idade, que ele iria ter um filho. O Senhor vem para ele na sua velhice, vem na velhice da sua esposa e diz: vocês vão gerar. Aquilo que não aconteceu na vida de vocês até o dia de hoje, a partir de hoje eu digo, vai acontecer. Aquilo que você tanto esperava, e até o dia de hoje, não houve sinal, não teve expectativa, não tinha jeito, vocês já tinham até esquecido, já tinham perdido até a esperança. O Senhor vem até Abraão e diz assim: eu vou realizar, eu vou fazer. Só que ele não diz: olha, Abraão, é na sua virilidade. Olha, Abraão, é na força da sua juventude. Olha, Abraão, é no momento que você está apto para que aconteça. Não, Abraão, eu vou realizar no momento mais improvável da sua vida. Tem alguém aqui como Abraão nessa noite? Eu vim aqui como um homem de Deus, um profeta do Senhor, para te dizer: a situação improvável que você está vivendo, o Senhor me trouxe aqui hoje para te dizer, Ele vai realizar um milagre. Só que não aconteceu da noite para o dia. E de repente, passa-se um período, e Abraão, ele agora está lá com Abimeleque. Tem toda uma situação, todo um contexto histórico. Só que por causa de Sara, todas as mulheres da casa de Abimeleque ficam estéreis. A palavra que diz, elas ficam infrutíferas por causa de Sara. E no momento em que Abimeleque descobre que Sara não é irmã, mas de fato esposa de Abraão, ele vai, tem uma conversa com Abraão, bate um papo reto com ele e diz: por que tu mentiu para mim, rapaz? Por que tu não falou a verdade? Por que tu não expôs que era a sua mulher? E dentro daquela conversa, ele abençoa Abraão, ele dá presentes a Abraão e diz: toda essa terra aqui é minha, escolha onde você quer ficar. Eu permito que você fique à vontade aqui nas minhas terras, porque elas serão como suas. E naquele momento, Abraão faz uma oração por Abimeleque. Abraão libera uma palavra. Abraão agora vai diante do Senhor e diz: Senhor, olha para a casa de Abimeleque, olha para ele, olha para suas esposas, eles agora estão me acolhendo, eles agora resolveram nos acolher, eles tinham todos os motivos para nos matar e querer nos destruir, mas agora eles estão nos estendendo a mão. Então eu intercedo em favor deles, eu intercedo em favor dessa casa, eu intercedo em favor dessas mulheres, eu intercedo em favor desses homens. Muda a sorte, muda o quadro, muda a história. E a palavra do Senhor diz que todos aqueles que eram estéreis, todas aquelas mulheres que não podiam gerar, o rei que não podia se reproduzir, agora são liberados para se reproduzir. O milagre acontece e eles se tornam férteis. Só que nisso, diácono Leandro, Deus ele mexe com Abraão, porque Abraão tinha uma promessa de ser pai, de gerar. Só que como é que ele vai interceder e ele vai orar por algo que ele não viu acontecer? Como é que Abraão vai orar por Sara para ela gerar, se ele nunca viu um Deus que fizesse uma estéril gerar? Se ele nunca teve esse conhecimento de Deus, de ver assim, eu não estou vendo, eu não tive esse acesso para ver Deus pegar alguém que é estéril, alguém que não pode gerar e transformar nessa pessoa em fértil e essa pessoa gerar. Deus agora mexe com Abraão profundamente e faz ele numa intercessão, numa oração de intercessão, mudar a história da vida de Abimeleque. E agora isso serve para ele, que ele diz: agora que o Senhor, eu vi o Senhor abrir a madre daquelas mulheres. Eu vi o Senhor fazer aquelas mulheres, e não foram uma, não foram duas, foram toda uma casa de Abimeleque que estava estéril, agora está gerando. Eu vi o Senhor fazer, então agora eu creio que o Senhor também pode fazer na vida de Sara. É a diferença de uma oração com consciência e com entendimento.
Porque o capítulo seguinte vai dizer que agora Sara vai gerar. Ou seja, depois de um posicionamento de Abraão, vendo a fidelidade, o poder de Deus, ele diz: agora eu também vou andar nesse poder. E automaticamente a promessa de Deus acontece na vida dele. E Sara gera. Então eu quero dizer para você nessa noite: à medida que você interceder pelos seus irmãos, é à medida que Deus vai liberar um milagre na sua vida. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou começando a te dizer. Eu estou dizendo para você que à medida que você começar a orar por esse irmão que está do seu lado, por esse ente querido, por esse familiar, orando para que Deus abençoe, orando para que Deus abra a porta, orando para que Deus faça um milagre, orando para que Deus mude a história, é a mesma medida que Deus vai liberar o milagre na sua vida. Ei, rabaxere mandarabaste que mandarabaçu. E Abraão gera. Só que, queridos, o tempo vai passando. Isaac agora é um adolescente. Os cananeus, povo daquela região, eles tinham o costume de pegar crianças e oferecer em holocausto aos seus deuses. Eles pegavam as crianças e passavam pelo fogo para oferecer como um holocausto aos seus deuses. Aí Deus está vendo tudo aquilo que está acontecendo e diz: agora eu vou provar Abraão. Agora eu quero ver se Abraão me ama de verdade. Agora eu quero ver se Abraão realmente é fiel a mim. Agora eu quero ver se Abraão é mesmo esse homem, é mesmo essa mulher, cheio de lealdade, de fidelidade, que diz que me ama, que me adora, que me serve, que não abre mão de mim. Agora eu quero ver. Não é o diabo. Sou eu, o próprio Deus, que vou provar Abraão. E Deus diz assim: Abraão, eu quero aquilo que você mais ama. Abraão, eu quero aquilo que você durante quase 80 anos da sua vida você orou. Eu quero, Abraão, aquilo que durante a sua vida toda você esteve aos meus pés dizendo: eu preciso de um milagre. Eu preciso de um filho. Eu preciso desse milagre. Deus vira para Abraão: olha, Abraão, pega teu filho. O filho quem você ama. E eu quero ele agora para mim. Queridos, eu não estou falando aqui da questão de Ismael. Esqueça Ismael. Eu estou falando de quem tem a promessa. A promessa que nos fez chegar até aqui. Eu quero que você entenda isso, tá? Ismael foi um deslize no meio do caminho da vontade carnal de Abraão e de sua esposa. Esqueça Ismael, estamos falando da promessa. A promessa foi feita em cima de Abraão e Sara. Então nós estamos aqui falando de Isaac. Então a própria palavra vai dizer que o filho que Abraão mais amava era Isaac. E o próprio Deus diz: a minha promessa está sobre Isaac. Eu vou abençoar Ismael, mesmo você tenha agido errado. Eu vou abençoar Ismael por causa de você. Mas a minha promessa está estabelecida através de Isaac. E Deus diz: eu quero ele. E vamos aqui acompanhar. O primeiro ponto é o chamado de Deus, no versículo 1 para Abraão. O Senhor diz: Abraão, leia comigo. Abraão, e este respondeu: eis-me aqui. Queridos, há uma grande diferença daqueles que ouvem de fato a voz do Senhor. Sabe por quê? Porque o inimigo nunca vai lhe pedir algo que vai fazer você crescer. Ele nunca vai lhe pedir algo que vai fazer você avançar em conhecimento com Deus. Ele nunca vai requerer de você algo que vai lhe aproximar de um relacionamento com Deus. Muito pelo contrário, ele vai exigir coisas de você que lhe afaste dos caminhos do Senhor. Então o grande momento a grande chave é saber discernir a voz do Senhor. Porque tem muito burburinho por aí falando que é Deus,
que Deus mandou eu fazer, Deus mandou eu orar, Deus mandou eu executar, Deus mandou eu fazer isso, e Deus não está em nada disso. Tem muita gente falando, foi Deus que mandou, foi Deus que disse, foi Deus que me chamou, e Deus não está em nada disso. Precisamos aprender a discernir a voz do Senhor. Isso é no versículo 1. Olha o que Maria vai dizer. Olha o que Maria vai dizer lá em Lucas 1, 38. Quando o anjo vem para ela e diz, você vai gerar. Ela diz o que? Epa, cumpre em mim a sua vontade. Eu entendi que é o Senhor que está falando comigo. Então ela diz assim, aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim a tua palavra. Alguém que ouve de fato a voz de Deus não tem dúvida, não tem receio, não titubeia. Se Deus falou vai, você vai. Se Deus falou senta, você senta. Se Deus falou levanta, você levanta. O segundo versículo vai dizer que, acrescentou Deus, toma o teu filho, teu único filho, a quem amas, vai à terra de Moriá e oferece holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrarei. É o propósito. Será que nós estamos disponíveis hoje para entregar para o Senhor aquilo que a gente mais ama? Só que eu vou lhe dizer uma coisa, talvez você pensou aí, eu vou dar meu filho? Eu vou dar minha filha? Vou oferecer em holocausto? Sabe o que é que Deus quer de nós hoje? O nosso coração. Tudo aquilo que Deus quer de nós nos dias de hoje é o nosso coração. O pedido lá atrás era para Abraão entregar o filho, porque o coração dele estava inserido no filho. E hoje, onde é que está inserido o seu coração? Porque se o coração de Abraão não estivesse em Isaac, Deus não tinha pedido de Isaac, pediria outra coisa. Mas onde é que está o seu coração hoje? Porque onde estiver o seu coração, ali está o quê? E se Deus te pedir hoje o seu tesouro, você será capaz de ofertar a Ele? De entregar? De abrir mão? O terceiro ponto é que Abraão ele age por obediência. No versículo 3. Porque prontamente ele se levanta de madrugada, ele organiza tudo e vai. Ele não perde tempo. Olha lá de novo, João 2,5. O que é que Maria vai dizer para os servos? Faça tudo conforme ele disser. Ela está dizendo, o que ele disser é lei, obedeça, cumpra. Não importa se o noivo chegar aqui, se o pai do noivo chegar aqui, o que Jesus disser é lei, obedeça, cumpra. Em 1 Samuel 15, 22, a parte B vai dizer que a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Em outra palavra, está apontando aqui porque está acontecendo em Abraão. Deus não estava preocupado com Isaac naquele momento. A preocupação de Deus naquele momento nunca foi Isaac. A preocupação de Deus naquele momento era Abraão, era saber se o homem o qual que ele escolheu, que fez uma promessa, estava totalmente disponível, firme naquilo que ele prometeu. Então ele não estava preocupado com o sacrifício que Abraão ia fazer. A preocupação de Deus era saber, será que realmente ele está com o coração em mim, disposto a realizar a minha vontade e cumprir com aquilo que eu estabeleci. Queridos, eu anotei aqui, Abraão não questionou. Alguém viu Abraão questionar? Abraão, ele não duvidou da palavra de Deus. Abraão não ficou decepcionado por Deus. Porque tem muita gente que diz assim, rapaz, o Senhor me pediu um negócio, mas não sei. Está bem errado esse negócio aí, Senhor. Vou dar um exemplo. A missionária Luciana, a irmã Luciana, a esposa do pastor Sindral, contou hoje de manhã, quando o pastor Anéa disse para ela, pare de vender coxinha. Meu irmão, eu duvido que não teve um monte de pessoas que ficou no ouvido dela, maluquice. É o pão da sua casa. É dinheiro que vai entrar para sua casa. Não faça isso não. Oxente, você vai parar de vender a coxinha, vai ajudar seu marido. Como é que vai ser as coisas agora? Sabe?
Como ela falou, abriu empresa, fez tudo certinho, comprou máquina. Aí de repente a pastora diz assim, ó, pare. Aí ela diz assim, ó, eu vou obedecer. Eu vou obedecer na íntegra. Não vou pensar duas vezes, eu vou obedecer. Não vou dar a voz de quem não está na visão. Sabe por quê? Porque às vezes você vem aqui para a pastora Tânia e Deus já mostrou a ela lá na frente aquilo que Ele vai fazer na sua vida, na sua história. Aí ela lhe dá um direcionamento, aí confronta com você. Aí você não quer ceder. Porque está olhando só para o raso. Está olhando só para o que está na sua frente. Quanto aquele que Deus constituiu como sacerdote na sua vida, como orientador na sua vida, como cabeça na sua vida, está dizendo assim, meu filho, eu estou vindo além. Porque como ela falou, se ela não tivesse obedecido, ela ia perder a bolsa. E Abraão resolveu obedecer prontamente. E eu posso lhe dizer uma coisa? Uma ordem que vem da parte de Deus, quando ela não é obedecida na íntegra, ela vai nos levar para um caminho de perdição. Por isso que tem muita gente frustrada dentro da igreja. Por isso que tem muita gente vivendo ciclos de sofrimento. Simplesmente por uma simples coisa, não quer obedecer. O quê? Uma falsa obediência. A senhora tocou no ponto-chave. Que eu posso falar isso com propriedade. Eu já disse isso aqui outras vezes. Certo dia, no dia do meu aniversário, a pastora Né me chamou no gabinete. Eu falei, a pastora me chamou no gabinete no dia do meu aniversário, vai me dar um parabéns, vai me abençoar e tal. Ela, senta aqui, meu filho. Eu subi todo empolgado, é agora. A pastora vai liberar uma palavra de bênção na minha vida. Vai elogiar o meu esforço, o meu empenho aqui na igreja e tal, me achando. Aí ela disse, senta aqui. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Você é um falso obediente. Eu estava naquela fase do diaconato. Repare, mais para lá do que para cá, e querendo ser elogiado, querendo ter honra. Aí quando ela vai orar, Deus pega ela e diz assim, ó, mostra a ele aqui o que eu estou vendo. Diga a ele o que eu estou vendo. Diga para ele como é que eu estou olhando ele. Ele está se achando cara, consertando ar-condicionado, fazendo isso, fazendo aquilo, pegando tudo para lá e para cá, resolvendo as coisas na igreja e tal, e tal, e tal, e tal. Ele está se achando. Mas eu estou vendo quem é ele quando ele não está aqui. Eu estou vendo quem é ele quando ele está fora do ambiente do culto. Eu estou vendo quem é ele, eu sei quem é ele. Então diga para ele que ele é um falso obediente. Posso dizer uma coisa para vocês? Foi o melhor presente de aniversário que eu podia receber. Porque me fez refletir das minhas ações. Me fez refletir nos meus atos. Me despertou, me chamou para perto, me deu uma sacudida. Para que eu despertasse e acordasse daquilo que Deus tem comigo. Então entenda uma coisa, se você receber uma ordem, se a sua pastora, o seu pastor, o seu líder te dão um direcionamento, a não ser que esse líder esteja totalmente fora do contexto, de acordo com a palavra de Deus, porque um líder que anda seguindo a vontade de Deus vai te orientar e vai te dar direcionamento de acordo com a palavra. Vou lhe fazer uma ressalva. Lembra de o sacerdote que Eli já estava cego. Eli já estava perdido, praticamente. Não estava? Mas ele teve que se curvar diante de uma ordenança do Senhor. Porque Ana precisava ser abençoada. Porque a oração dela chegou até o Senhor. E quando chegou até o Senhor, Ele usa até uma mula. Ele usa até um ímpio para te abençoar. Isso é um caso à parte. Então naquele momento, Deus pegou ali e disse, vou lhe encher nesse momento para você liberar uma palavra sobre a vida da minha serva, sobre a vida da minha filha, porque a oração dela chegou a mim. Então obedeça às ordenanças do seu líder.
Abraão não duvidou, Abraão não questionou, Abraão disse, vou entregar. Eu vou entregar, não sei como vai ser, eu vou entregar, eu vou fazer, eu vou realizar. Segundo ponto, Abraão ele vai agora com Isaac, com os servos, eles vão em direção ao monte, vão em direção ao caminho que Deus ordenou, e quando chega próximo ele tem a visão. A visão do lugar que Deus preparou, o local escolhido. Coloca aí por favor Jeremias, capítulo 1, versículo 11 e 12, que eu queria liberar uma palavra sobre vocês em cima disso. Jeremias capítulo 1, versículo 11 e versículo 12. No versículo 11 diz assim, além disto, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo, o que tu vês? E eu disse, eu vejo uma vara de amendoeira. Então disse-me o Senhor, tu viste bem, porque eu irei apressar a minha palavra para cumpri-la completamente. Vou repetir, então disse-me o Senhor, tu viste bem, porque eu, o Senhor, irei apressar a minha palavra para cumpri-la completamente na sua vida. Em outras palavras, Deus mostra a Jeremias uma amendoeira. Por que uma amendoeira? Porque lá em Israel, as árvores, as amendoeiras, eram as primeiras a florescer. Ou seja, Deus está dizendo que a palavra que Ele liberar sobre a sua vida, em cima da visão que Ele te deu, você vai florescer antes do que os outros. Você vai florescer no tempo determinado. Enquanto todo mundo estiver ali remando, lutando para tentar acessar, Deus está dizendo, eu vou florescer você no tempo certo, na medida certa. Eu vou te fazer florescer, eu vou te fazer florescer nesse deserto, eu vou te fazer florescer no meio dessa luta, eu vou te fazer florescer no meio dessa batalha. Eu, Senhor, estou apressando os passos. Para quê? Para que o meu propósito se cumpra na sua vida. Ele está dizendo, eu tenho pressa na sua vida. Eu tenho pressa em te fazer enxergar aquilo que eu tenho contigo. Eu tenho pressa em abrir a sua visão para você ver o tamanho da grandeza daquilo que eu tenho preparado com você. Queridos, no hebraico, a amendoeira, ela significa shaked. E o verbo apressar, ele é traduzido como shakad. Então essas palavras, elas se entrelaçam na tradução original. E o que o senhor quer dizer com isso, pastor? Eu quero lhe dizer que assim como a amendoeira floresce na primavera, primeiro do que as outras árvores, quando ela faz isso, ela está indicando que vem uma estação frutífera. Não, você não entendeu. Deus está dizendo assim, além de eu te fazer florescer, eu vou te fazer abrir um tempo para uma estação de frutos. Não. Além de te fazer florescer, eu estou te preparando para uma estação de frutos. E fruto significa colheita, fruto significa provisão, fruto significa sustento, fruto significa resposta, suprimento. Oh, aleluia! Deus estava dizendo para Jeremias, eu tenho pressa em te fazer florescer, porque eu tenho uma palavra liberada sobre a sua vida. Para quê, Deus? Para você gerar uma estação de milagre, uma estação de cura, uma estação de transformação no meio do meu povo. O meu povo está sofrendo, o meu povo está escravizado, o meu povo está angustiado. Então eu estou te levantando com uma visão profética, com a palavra profética, para definir um tempo, uma estação de mudança para o meu povo. Oh, xaramandaraiasteque mandaraiaçô. Diga, eu sou uma amendoeira de Jeová. Não, diga, eu sou uma amendoeira de Jeová. Porque eu vou florescer antes do tempo. E eu vou dar frutos, abrindo uma nova estação. Porque assim me constituiu o Senhor. Porque Deus tem pressa na sua vida. Queridos, e quando ele chega no pé do monte, ele agora se separa. Ele diz, olha para os seus servos, fica aqui com o jumento, que eu vou subir com o menino. Fica aqui com o jumento. Ele levou 2 servos, ele disse, toma aqui conta das coisas, porque eu vou subir com o menino.
Sabe por quê? Porque vai chegar um momento na sua vida que quem não tem a visão daquilo que Deus tem com você, não pode andar do seu lado. Porque se tem alguém fora da visão, ele vai comprometer a sua caminhada em direção ao propósito. Vai ter momentos da sua vida que vai ser só você e Deus. E o propósito. E posso lhe dizer uma coisa? Não se sinta só. Porque aí você tem tudo que precisa. Porque Abraão disse assim, ó, em outras palavras, fique aqui. Porque aquilo que eu vou fazer lá em cima vocês não compreendem. Aquilo que eu vou fazer lá em cima está além da sua capacidade de compreender. Então, para você não vir no caminho querendo me atrapalhar, na hora que eu tiver para executar aquilo que Deus mandou, vocês querer murmurar, querer dizer que eu estou errado, botar a dúvida na minha cabeça, fica aqui. Eu não estou te abandonando não, porque eu estou dizendo que eu vou fazer aquilo que Deus me chamou para fazer, mas eu volto para ter com você. Eu não estou dizendo para você abandonar os seus irmãos. Eu não estou dizendo para você fazer acepção de pessoas. Eu estou lhe dizendo que vai ter um momento em que você vai ter que caminhar com Deus sozinho e em direção ao seu propósito. E quando você cumprir aquilo que Deus estabeleceu para a sua vida, você vai voltar. Vai voltar para quê? Para declarar aquilo que o Senhor fez àqueles que estavam no pé do monte. Ou seja, você vai subir, vai se relacionar com Deus, vai ver o milagre de Deus acontecer, vai ver a transformação de Deus e vai voltar para dizer, olha, enquanto eu estava lá, Deus fez assim, assim, assim e assim. Sabe por quê, queridos? Abraão não tinha uma fé de especulação. Como assim, pastor? Fé de especulação. Para onde? Por que eu tenho que levar Isaac? Por que tem que ser Isaac? Por que eu tenho que ser no Monte Moriá? Para que isso? Por que agora? Abraão não tinha uma fé baseada em especulação, Júnior. Abraão tinha uma fé executiva. Como assim uma fé executiva? Se Deus falou, pula, ele pulava. Se Deus falou, corre, ele corria. Ele não precisava ficar questionando as ordens de Deus. Ele não precisava ficar especulando. Ele não precisava ficar pedindo um sinal. Manda um sinal para ver se é o Senhor mesmo. Manda um sinal, usa um profeta para testificar aqui. Não testificou não, preciso testificar isso aqui. Queridos, Deus ele só precisa falar uma vez. Deus não precisa ser repetitivo. Ou seja, Deus quando criou você, Ele não diz assim, não, vou fazer, ficou ruim, vou fazer de novo. Não, Ele fez de uma vez só. E Ele diz, é perfeito. Deus quando criou esse mundo, os dias foram se passando, Ele não retornou para consertar nada, porque tudo que Ele faz é perfeito. Então Ele diz, haja, e aconteceu. Ele diz, haja, e aconteceu. E pronto, é perfeito. Então por que uma ordem de Deus para mim e para a sua vida vai ser imperfeita? Não existe. A ordem de Deus para mim e para a sua vida é perfeita. É aquilo que a gente precisa. É o necessário para aquele momento que nós estamos vivendo. Então para de pedir sinal. Para de pedir confirmação. E obedece. Obedece a ordem de Deus. Queridos, sabe qual era a diferença de Abraão? Que Abraão disse assim, que é meu filho? Eu dou. Mas eu creio que o Senhor é poderoso para ressuscitar. Abraão teve uma fé pensando à frente do seu tempo. O nível de relacionamento de Abraão com Deus fez ele entrar, em conjectura minha, entrar nos planos, nos projetos de Deus. Para dizer assim, eu sei que vai ter negócio de ressurreição lá na frente. Então eu creio que esse Deus é poderoso, pastora Tânia. Eu vou matar Isaac porque eu confio nele. Foi ele que me deu. Foi ele que me deu. E se ele quiser tomar, que tome. Mas eu creio que ele é poderoso para me restituir.
para fazer ressuscitar. Eu creio que Ele é poderoso para fazer voltar para mim o filho qual eu amo. Mas eu não posso deixar Isaac suplantar o meu amor por Deus. Em outras palavras, o meu amor por Isaac não pode ser maior do que o amor que eu tenho por Deus. É o ponto-chave. Na vida de Abraão não existia ninguém acima de Deus. E esse foi o sucesso de Abraão. Abraão entendia que se ele não tivesse mais nada e só tivesse Deus, ele tinha tudo. Sabe? Alguém que recebe um comando do Senhor e vai seguindo a linha obediência. Ele vai se mantendo firme. Tem seus deslizes. É normal. Mas isso não pode ser rotina. Falhar, cair na caminhada com Deus não é algo que vai dizer assim, não, pecou, acabou. Não. É um acidente. Acidentes acontecem durante o percurso. O carro, quando está na estrada, às vezes o pneu vai furar. Às vezes vai acontecer um probleminha. Mas para, repara e continua a jornada. Então Abraão teve seus deslizes, teve, assim como qualquer um outro vai ter. Mas a diferença é que Deus estava acima de todas as coisas na vida dele. E Abraão disse, eu vou sacrificar, e acabou. Só que aí vem um ponto crucial, eu já caminho para o encerramento. Qual é o ponto crucial, pastor? Isaac vira para ele, meu pai, tem um fogo, tem um cutelo, mas cadê o cordeiro? Na tradução original tem a palavra she, S-H-E, que ela também pode ser traduzida por ovelha. Isaac está dizendo assim, cadê? E Abraão, mais uma vez, ele vai dizer, Deus proverá para si. Em outras palavras, Abraão estava dizendo assim, Isaac, não é sobre você. Isaac, não é sobre mim, é sobre ele. Então, porque é sobre ele, ele provê todas as coisas. Então, vou aplicar na sua vida. Por que você está desesperado? Porque está faltando dinheiro. Por que você está desesperado? Porque talvez a despensa está ficando vazia. Por que você está desesperado? Porque veio até um diagnóstico de doença do médico. Por que você está desesperado? Porque está tendo demissão lá na sua empresa. Por quê? Se sua vida está nas mãos dele, tudo que você executar é responsabilidade dele. Vai ter tudo a ver com ele. Então descanse o seu coração. Não se desespere. Confie no Senhor. Ah, pastor, mas está difícil. Está difícil para melhorar. Quando está ruim é que está bom. Sabe por quê? Quando é que está ruim que está bom? É porque você vai viver mais intensamente um nível de relacionamento, de comunhão, intimidade com Ele. Porque Deus, Ele vai nos colocar em situações difíceis para que a gente venha se aproximar dEle. Estava tudo bem na vida de Abraão. Abraão agora é rico, está cheio de posses, é um homem elogiado, bem visto em toda a região. Está tudo bem com ele. Isaac nasceu, está tudo tranquilo. Só que para Deus, queridos, Ele nunca vai aceitar que a gente, já falei isso, repito, que a gente viva no mesmo nível o tempo todo. O nível que Deus te colocou hoje tem um prazo determinado. Porque lá na frente Ele tem outro nível para você. E como é que Ele vai fazer você crescer nele? Como é que Ele vai nos fazer crescer nele em relacionamento e confiança com Ele? Mexendo com as nossas estruturas. Mexendo com os nossos alicerces.
mexendo com aquilo que a gente tem como sustento. Vai acontecer uma hora alguma coisa, vai. Mas é para que você cresça. É para de fato ele saber assim, ó. Será que realmente eu posso confiar em Júnior para botar ele nessa situação aqui? É tipo assim, ó. Os céus têm uma necessidade urgente de uma causa em outro lugar. Um povo está perecendo, uma nação está perecendo, um propósito precisa ser estabelecido. Deus está procurando alguém para colocar nesse lugar. E Deus começa a provar corações. Só que eu posso lhe dizer uma coisa: nesse tempo muitos corações estão sendo reprovados. É duro isso, é. Mas eu posso lhe dizer uma outra coisa. Que bom que Deus está achando o seu coração. E a igreja não entendeu. Que bom que Deus está achando o seu coração. Que bom que Deus está te provando e está achando fé em você. Que bom que Deus está te provando e está achando fidelidade em você. Porque está produzindo o efeito necessário para Ele te encaixar nesse lugar. E esse lugar vai mudar todo o contexto da sua vida. Só que agora eles estão lá no monte. A fé de Abraão foi agora confrontada. Isaac diz: cadê o cordeiro? E Abraão agora responde a ele prontamente: Deus proverá para si. Ou seja, empurrei para o Senhor, passei a bola para ele, porque Ele que mandou eu vir aqui, Ele que me fez a promessa. Repare, quem fez a promessa do filho foi Deus. Quem abriu a madre? Deus. E quem agora está pedindo de volta? Deus. Então é tudo sobre quem? É responsabilidade de quem? Então ele tem que descansar. Só que Abraão, ele é fiel. Ele provou ao Senhor, na íntegra, que ele não coloca nada entre ele e Deus. Ele disse: se o Senhor está pedindo, eu vou executar, eu vou fazer. E ele apronta tudo, amarra Isaac lá, pega o cutelo, eu vou matar. Só que o anjo do Senhor brada: Abraão, Abraão. Agora eu vou dizer nas minhas palavras, e eu vou encerrar porque é o tema dessa mensagem. Abraão, Abraão, não mate, não sacrifique aquilo que para mim já está morto. Como assim, pastor? Abraão não precisou consumar a morte de Isaac fisicamente, porque no seu coração ele já estava morto. No coração de Abraão, Isaac já estava morto. E Deus intervém. Então, queridos, eu quero lhe dizer uma coisa: o altar não é para os vivos. O altar é para quem está morto. Entenda isso. O objetivo do Senhor é saber se Abraão tinha essa fé. Repare que isso aponta para Cristo. O projeto de Deus: pegar o seu único filho, o filho que Ele ama, e entregar, o unigênito, entregar por todos nós. Era o projeto de Deus. Deus agora está olhando para Abraão, dizendo: rapaz, o meu projeto está funcionando. Aquilo que eu pensei e eu vi que realmente esse negócio vai dar certo. Eu encontrei alguém que pode executar no mesmo entendimento. Abraão teve o entendimento que Deus teve, de ter alguém que morra sem pensar duas vezes, dar a vida de alguém por um propósito maior. E quando Deus encontra isso no coração de Abraão, quando encontra isso no coração de Abraão, Ele diz assim: uau, chega, Abraão, tudo que eu precisava de você eu já consegui.
eu já encontrei. Tira o menino daí. Olha para trás. Sabe por quê, queridos? Quando Deus encontrar em nós tamanha fidelidade, confiança e lealdade a Ele, é o momento em que a provisão chega. Porque às vezes a gente chega perto, pertinho assim, ó, do milagre, e aí, nos 90 do segundo tempo, deixa a dúvida entrar. E aí joga tudo por água abaixo. Só que Abraão não duvidou. Ele disse, eu vou até o fim. Aí Deus disse, calma, Abraão. Isaac já está morto, Abraão. Isaac já está morto, Abraão, calma. Isaac já está morto, Abraão. Eu recebi o seu sacrifício, Abraão. Eu recebi o sacrifício, você cumpriu, Abraão, aquilo que eu estabeleci na sua vida. Você cumpriu, Abraão. Então posso lhe dizer uma coisa: não se prende ninguém no altar para ficar vivo. Altar é sinônimo de sacrifício. E se você não vem diante desse altar para morrer, não adianta você vir para cá. Porque se não for para você deixar a sua vida aqui, você está traindo maldição para a sua vida. Porque o sacrifício aqui é puro. Não pode ser entregue nada pela metade. Não pode ser entregue nada com defeito. Não pode ser entregue nada de qualquer jeito. Tem que ser de todo o coração. Tem que ser de verdade. Tem que ser com sinceridade. Ah, eu estou amarrado ao altar, estou vivo. Não. Se você não está disposto a morrer, se você não está disposto a sacrificar tudo, tire essas cordas. Porque não haverá cordeiro para si. Só houve cordeiro porque houve um coração que entregou-se por inteiro. Jesus, quando diz, Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Na sua humanidade ele está dizendo, é pesado, é duro, estou sentindo na pele o que é sofrer, o que é padecer por uma causa maior. Mas eu não estou aqui para cumprir a minha vontade. Em outras palavras, o propósito é teu, o plano é teu, e eu vou até o fim. Então que se cumpra em mim a tua vontade, que se cumpra em mim o teu querer. Se coloque de pé. Abraão, queridos, é um exemplo para nós. Porque ele nos ensina que uma coisa só é necessária: obedecer a Deus. Isaac foi um meio que Deus encontrou para provar o coração de Abraão. E a pergunta que eu te faço nessa noite é: onde é que o Senhor tem te provado? O que é que o Senhor tem requerido de você? Queridos, todos nós aqui, Deus, Ele requer algo de nós. O que é que o Senhor tem requerido de você? E não sou eu que vou dizer isso para você. Essa é uma reflexão que você tem que fazer agora aí no seu lugar.
O que é que o Senhor quer de você? O que é que o Senhor pediu para você? O que é que o Senhor falou com você? Que Ele disse para você, eu quero isso. O que é que o Senhor pediu para você? E você está assim, ó, segurando. Não entregou a Deus. Ou talvez você foi caminhando. Quando chegou na hora de pegar o cutelo para executar, você duvidou. E como um ato profético, você que entendeu isso, entenda que o que eu vou fazer aqui é debaixo da direção do Espírito. É um ato profético. Você vai vir no altar, vai colocar as suas mãos no altar e vai entregar para o Senhor. Eu não sei o que foi que Deus falou no seu íntimo. Eu não sei o que é que você precisa entregar. Eu não sei o que é que você precisa colocar nas mãos do Senhor. Que você está assim, ó, o controle é meu. Eu prefiro ficar aqui, eu estou segurando, e Deus está dizendo, me dá. Deixa eu cuidar, deixa eu tratar, deixa eu entrar, deixa eu resolver. Mas seu coração está tão ligado emocionalmente que você não deixa Deus entrar. Eu quero que você saia do seu lugar e toque no altar e entregue nas mãos do Senhor. Porque altar é para quem está morto. O ato de você vir aqui e colocar no altar suas mãos, você está dizendo, Senhor, eu levantei o cutelo. Eu levantei o cutelo. Eu estou disposto a sacrificar Isaac em prol da tua vontade. Não se desligue. Não se distraia. É você e Deus. É você que tem que dizer para Deus agora, Deus, eu estou entregando. Deus, eu estou colocando diante do Senhor agora. Era necessário Abraão se deslocar. Era necessário Abraão pegar tudo. Era necessário Abraão subir ao monte. Era necessário Abraão envolver Isaac. Era necessário Abraão pegar o cutelo e estender a mão para executar. Para quê? Para que Deus pudesse realizar aquilo na íntegra que havia prometido. E nesse momento agora, vocês que estão aqui, com as mãos no altar, eu quero que você repita comigo: Senhor, eu entrego o meu Isaac em tuas mãos. Eu estou disposto a seguir aquilo que o Senhor tem para a minha vida. O controle é teu. Faça como o Senhor quiser. Pai, eu te peço nesta hora, Senhor, por essas vidas que entenderam essa mensagem. Meu Deus, Abraão precisava sacrificar Isaac em seu coração. E o mais lindo é que, quando nós entramos nesse lugar de total dependência e entrega ao Senhor, o Senhor não só providenciou o cordeiro para o sacrifício, mas o Senhor também fez uma promessa poderosa. O Senhor também liberou uma palavra poderosa.
uma confirmação daquilo que já estava estabelecido, onde foi estendido para Isaac e a geração posterior a promessa de uma grande nação, de um povo escolhido, de um povo forte. E eu te peço, meu Deus, que os meus irmãos aqui, eles permaneçam fiéis, que eles possam, meu Deus, compreender de fato que a obediência é a receita, é o caminho para obter a vitória, para o sucesso. Que melhor é obedecer. Melhor, meu Senhor, é obedecer, mesmo que a gente não entenda, mesmo que a gente não compreenda, mesmo que seja fora de todo o padrão do nosso entendimento. Obedecer ao Senhor é o melhor caminho, é a melhor escolha. E eu libero, meu Senhor, uma palavra na vida dos meus irmãos. A palavra, meu Senhor, de provisão. Uma palavra, meu Senhor, de milagre. Porque, meu Senhor, eles estão agora com as mãos nesse altar profeticamente, dizendo: eu estou morrendo para a minha vontade, eu estou morrendo para o meu eu estou morrendo para a minha carne, eu estou morrendo para aquilo que eu quero, para viver de acordo com a tua vontade, para viver para o Senhor. E que a tua mão, Senhor, esteja com eles, aonde eles passarem. Aplauda o Senhor, queridos.